Depois que o justiceiro encontrou sua versão do futuro no túmulo da esposa, ele perguntou se podia conversar por um instante. Só que, para a surpresa do motoqueiro fantasma cósmico, Frank já sabia que ele era sua versão do futuro, além de estar estranhamente calmo com toda aquela situação. Mas foi então que de repente Frank começou a atirar nele, e para a surpresa do Frank do futuro mais uma vez, os disparos realmente conseguiram feri-lo. Então Frank explicou que aquelas eram balas consagradas com fogo infernal, lembrando que ele não era o primeiro motoqueiro fantasma que enfrentava. Porém, o Frank do futuro não queria matá-lo, então apenas o derrubou e estendeu a mão dizendo que os dois deveriam conversar sobre aquilo. Só que Frank continuou atacando e tentando lutar contra ele, enquanto sua versão do futuro fazia o possível para entender o que estava acontecendo. Até que Frank deixou claro que já sabia exatamente qual era o problema, e logo em seguida lançou uma granada que explodiu todo o lugar. Foi então que, finalmente perdendo a paciência, o Frank do futuro o ergue pelo pescoço e exige uma explicação, perguntando qual era o problema dele. E é nesse momento que Frank revela que ele havia voltado no tempo e poderia ter mudado qualquer coisa, mas mesmo assim não salvou a própria família. Então, ao ouvir isso, o Frank do futuro o solta e começa a se afastar sem saber o que responder, enquanto Frank grita para que ele volte e explique por que não salvou sua família. Mas à medida que ele se afasta sem dizer nada, Frank continua exigindo uma resposta. Só que antes de ir embora de vez, o Frank do futuro apenas se vira para dar uma última olhada e responde que isso aconteceu porque eles também mereciam ser punidos.